Que a paz esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O Despertar Interior. A vida não é isenta de lutas. O Senhor Jesus nunca disse que haveria ausência de problemas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Muitas vezes, diante das dificuldades, nossa fé é colocada à prova e somos tentados a desistir. No entanto, é justamente nesses momentos que a verdadeira fé se revela, não como ausência de medo, mas como a coragem de continuar confiando, mesmo sem entender o caminho. Fé não é sentir-se forte o tempo todo, é decidir confiar mesmo quando tudo diz o contrário. E coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Quando nos apoiamos em Deus, descobrimos uma força que não vem de nós, mas de Ele. Descobrimos que podemos caminhar sobre as águas, derrubar gigantes e atravessar desertos, não porque somos capazes, mas porque Deus é fiel. Que esta reflexão nos lembre que cada desafio é uma oportunidade de ver Deus agir em nossas vidas. E que em cada batalha, por mais dura que pareça, Ele está conosco, nos sustentando com sua mão poderosa. Em meio às tempestades da vida, quando os ventos contrários sopram com força e os desafios parecem intransponíveis, somos chamados a não recuar, mas a avançar firmes na fé. A coragem que nos sustenta não nasce da força humana, mas da certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada. Esta oração é um clamor por ousadia espiritual, por fé inabalável e por uma coragem que não desiste diante das dificuldades. Que cada palavra seja um impulso para o coração cansado, uma chama reacendida na alma, e um lembrete de que, com Deus, somos mais que vencedores. Ele nos fortalece, nos guia e nos dá a coragem necessária para enfrentar o impossível, não por nossa capacidade, mas pelo seu poder que opera em nós. Vamos orar. Eterno Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, com o coração aberto, sedento por Tua presença, com a alma exposta diante do Teu trono de graça. Venho Te buscar, Senhor, porque sei que em mim mesmo não há força suficiente para os dias difíceis. Mas em Ti há poder ilimitado. Em Ti encontro refúgio, direção e ousadia. Por isso, nesta oração, Te peço, enche meu coração de fé e coragem. Quantas vezes, Senhor, as circunstâncias tentam me intimidar. Quantas vezes sou confrontado com desafios maiores do que minha capacidade humana. Situações que testam minha paciência, que colocam minha fé em xeque, que parecem querer roubar minha esperança. Mas é nessas horas que eu escolho levantar os olhos para os montes e declarar: o meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Enche-me de fé, Senhor, aquela fé que não depende do que vejo, do que sinto ou do que os outros dizem. A fé que crê no impossível, que espera contra a esperança, que confia mesmo quando tudo parece contrário. A fé que atravessa o mar vermelho, que derruba muralhas com louvor, que enfrenta gigantes com uma pedra e um estilingue, porque sabe que o Deus dos exércitos está à frente da batalha. Derrama sobre mim a fé de Abraão, que acreditou mesmo quando o tempo dizia que era tarde demais. A fé de Moisés, que voltou ao Egito sem medo, confiando que tu irias libertar o teu povo. A fé de Esther, que entrou na presença do rei arriscando a própria vida, porque sabia que estava no centro da tua vontade. A fé de Davi, que enfrentou Golias sem armadura, mas com o nome do Senhor como sua força. E junto com a fé, derrama também coragem. Não a coragem arrogante do mundo, mas a coragem que nasce da intimidade contigo. A coragem de seguir adiante mesmo quando há incerteza. A coragem de me posicionar por aquilo que é justo. A coragem de dizer não ao pecado. A coragem de dizer sim ao teu chamado, mesmo quando isso exige renúncia. Senhor, tantas vezes o medo tenta me paralisar. Medo do fracasso, da rejeição, da escassez, da solidão, do desconhecido. Mas tua palavra me lembra que tu não me deste espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Por isso, hoje eu rejeito todo medo que não vem de ti. Eu o coloco aos teus pés e declaro que não vou viver limitado pelas vozes da insegurança, mas guiado pela tua voz de autoridade.
Ensina-me a enfrentar os desafios da vida com confiança em Ti. Que quando os dias forem longos e as batalhas intensas, eu não murmure nem me desespere, mas ore e Te busque com ainda mais intensidade. Que eu Te veja em meio às tempestades, como Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas. E que, como ele, eu tenha fé suficiente para sair do barco, mas, diferente dele, que eu mantenha meus olhos fixos em Ti, para não afundar. Dá-me coragem para lidar com situações difíceis sem fugir, para enfrentar conflitos com sabedoria, para dar passos ousados na direção dos Teus planos, para tomar decisões que exigem firmeza, para recomeçar quando for necessário, para continuar quando tudo disser para parar, e que minha confiança em Ti seja maior do que minha confiança em mim mesmo. Que eu não me baseie na minha força, nos meus talentos, no meu conhecimento, mas sim na Tua presença. Pois sei que o que me sustenta não é o quanto eu posso, mas o quanto Tu és poderoso. Fortalece também minha mente, Senhor, que eu não me deixe vencer por pensamentos de dúvida, desânimo, inferioridade ou frustração. Que eu aprenda a guerrear espiritualmente, usando a Tua palavra como espada. Que eu saiba identificar os ataques mentais do inimigo e os combata com a verdade que liberta. Que em vez de me ver como alguém limitado, eu me veja como filho de um Deus ilimitado. Dá-me também coragem para sonhar de novo, para tentar mais uma vez, para levantar depois da queda. Quantas vezes o cansaço tenta calar os sonhos que Tu mesmo colocaste no meu coração. Mas hoje, Senhor, reacende em mim a chama da esperança. Que eu volte a sonhar com aquilo que parece impossível, não porque eu me ache capaz, mas porque sei que Tu és especialista em tornar o impossível real. Eterno Deus, talvez os desafios que estou enfrentando hoje estejam testando tudo que eu acredito. Talvez o medo esteja gritando mais alto do que minha fé. Mas mesmo assim, eu escolho continuar, escolho confiar, escolho caminhar. E se por acaso eu me sentir fraco, lembra-me que quando sou fraco, então é que sou forte, pois é o Teu poder que se aperfeiçoa em minha fraqueza. Levanta em mim um espírito guerreiro, que não se rende ao primeiro obstáculo, que luta com as armas do alto, a oração, o louvor, a fé e a palavra, que não se contamina com as estratégias do mundo, mas vence com obediência, humildade e perseverança. Que enfrenta os dias maus com a certeza de que Tu estás comigo todos os dias. Que minha vida seja um testemunho de coragem. Que as pessoas vejam em mim alguém que, mesmo enfrentando lutas, permanece firme. Que mesmo em meio ao fogo, continua adorando. Que mesmo sendo atacado, continua amando. Que mesmo passando pelo vale, segue avançando, porque confia em um Deus que nunca falha. E por fim, Pai, agradeço-Te, porque sei que não me deixa sozinho nos desafios. Sei que cada batalha tem um propósito, cada dor tem um ensinamento, cada enfrentamento tem uma vitória escondida. Agradeço-Te porque a fé que me dás é maior que o medo que me cerca. E a coragem que Tu colocas em mim é sinal de que o Senhor está me preparando para algo grandioso. Que ao longo deste ano, eu não apenas enfrente os desafios, mas vença cada um deles com coragem e fé, para a glória do Teu nome. E que ao final de cada jornada, eu possa dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor e meu general, eu oro e Te agradeço. Amém. Que seu dia seja cheio de vitórias e paz. Se essa oração tocou seu coração, compartilhe essa bênção com alguém que você conheça e que esteja necessitando da palavra de Deus e que precisa ouvir essa mensagem hoje. Que o eterno nosso Deus te abençoe sempre. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.